Meu filho amado, minha filha amada, ouça com toda a atenção, pois este momento não é um acidente, não é acaso, não é coincidência. Este instante foi escrito em meu livro antes mesmo que seus dias começassem. Estou falando com você agora porque seu coração já carregou peso demais, por tempo demais. Você tem vivido como quem está aprisionado entre os arrependimentos de ontem e os medos de amanhã, preso às correntes invisíveis de uma dor silenciosa que nasce da tentativa de controlar tudo ao seu redor. Eu vejo quando você desperta pela manhã, e a ansiedade já aperta o seu peito. Eu ouço os sussurros do medo que caminham com você durante o dia. Eu conheço as noites em que a insegurança rouba o seu descanso e o faz se sentir sozinho, mesmo quando cercado por pessoas. Mas eu lhe digo, você não foi criado para viver assim. Você não foi moldado para carregar o fardo sufocante do controle, que consome sua energia e rouba sua paz. Neste exato momento, ao ouvir a minha voz, seu espírito já reconhece a verdade, existe dentro de você um clamor profundo por redenção, por descanso, por um alívio que só vem quando você se rende a mim. Você já tentou tantas estratégias. Você acreditou que, se planejasse mais, se calculasse melhor, se apertasse o controle com mais firmeza, finalmente estaria seguro. Mas a segurança não nasce do controle humano, nasce da confiança no Deus eterno. É por isso que sua alma está cansada, por isso sua fé parece fragmentada, por isso sua esperança se sente distante. Porque a verdadeira fé não se encontra no apego, mas no desapego. Não em suas mãos cerradas, mas nas mãos abertas diante de mim. Por isso eu lhe digo, permaneça até o fim desta mensagem. Não se distraia, não fuja, não adie. Se você se levantar agora, perderá o momento em que colocarei em suas mãos a chave da sua libertação. Porque eu não apenas vou expor a prisão que o manteve cativo, eu mesmo abrirei a porta para a sua saída. E escute, a sua libertação não é uma promessa distante, não é algo que acontecerá em algum dia vago no futuro. Ela começa aqui, agora, neste exato momento, se você ousar confiar plenamente em mim e soltar o peso que nunca foi seu para carregar. Lembre-se de Sansão, que acreditava que sua força vinha de si mesmo, até descobrir que o verdadeiro poder sempre esteve em mim. Lembre-se de Gideão, que se sentia pequeno e incapaz, mas encontrou vitória quando entregou seus medos em minhas mãos. Lembre-se do filho pródigo, que caminhou em culpa e vergonha, até perceber que a redenção o esperava na porta da rendição. Estas não são histórias antigas e distantes, são sinais vivos para você hoje. Assim como eles, você também tentou lutar sozinho. Você também se afastou correndo em sua própria direção. Mas agora eu o chamo de volta. Volte para descansar em meus braços, pois ali está a sua força. Estou me preparando para lhe mostrar a visão que escrevi para os seus dias. Não é mera sobrevivência, é verdadeira liberdade. Não é controle, é confiança inabalável. Não é medo constante, é a paz duradoura. Mas você precisa ouvir até o fim, porque o que eu revelarei agora destruirá as mentiras que a ansiedade plantou em sua mente, quebrará a culpa que o aprisionava e silenciará a insegurança que lhe roubava o fôlego. Fique comigo. Este é o seu momento determinado, a hora marcada pelo céu para o seu renascimento. Não clique, não corra, não adie. Apenas entregue-me seus próximos minutos, e eu lhe mostrarei o segredo de um futuro repleto de esperança, vida e propósito. Se o seu coração está pronto para crer, se você deseja abrir suas mãos e se render, então declare com ousadia, escreva amém abaixo como um ato de fé, um testemunho diante do céu e da terra. Repita também no seu coração o código 1111, o selo deste encontro divino entre mim e você. Meu filho, entenda, isto é muito mais do que um vídeo.
Este é o chamado do seu Pai, o convite para a sua libertação, a prova de que eu o escolhi. Porque eu estou aqui. E não vou soltar sua vida até que cada corrente que te prendia seja quebrada. Você já caminhou o suficiente carregando pesos que nunca foram seus. A cada dia você tenta construir muros de proteção ao seu redor, acreditando que, se controlar cada detalhe, se antecipar cada resultado, se apegar com mais força ao que teme perder, talvez seu coração finalmente esteja seguro. No entanto, a verdade o encara: quanto mais você tenta controlar, menos paz sente. Quanto mais forte o seu controle, maior a sua ansiedade. Quanto mais você luta para garantir o seu futuro, mais insegurança cresce em sua alma. Consegue ver como esse padrão o escravizou? Isso não é liberdade. Isso é fadiga espiritual, o esgotamento de uma alma que tenta sentar-se em um trono que pertence somente a mim. Você vive sob a sombra de uma dor silenciosa. Aos olhos dos outros, você pode parecer forte, organizado, determinado. Mas, por dentro, você esconde culpas do passado, arrependimentos que o assombram como fantasmas, erros que se repetem em sua mente à noite. Você disse a si mesmo: se eu tivesse agido diferente. Se eu tivesse sido mais sábio. Se eu tivesse controlado as coisas melhor. Essas palavras são correntes. Elas o prendem ao ontem e roubam seu descanso em Deus hoje. Meu filho, você não pode reescrever o que ficou para trás. Nenhuma quantidade de preocupação redimirá o passado. A redenção é obra somente minha, e eu já a tenho em minhas mãos. E ainda assim, você teme o amanhã. Você fica acordado, calculando, imaginando cenários, repetindo o que pode dar errado. Sua mente constrói 1000 desastres futuros, mas você ignora que nenhum deles aconteceu. O medo roubou sua capacidade de respirar fundo, de aproveitar o que coloco à sua frente. Você vive em constante alarme, esperando o próximo fracasso, a próxima perda, a próxima decepção. E enquanto seus olhos estão fixos no que pode dar errado, você perde a beleza do que já estou fazendo em sua vida. Você se lembra daquela vez em que o e-mail que você temia nunca chegou? Você se lembra de quando o pagamento que você achou que falharia foi subitamente coberto? Você se lembra do acidente que você quase enfrentou, mas um momento de atraso o poupou? Não foram acidentes. Foram a minha mão lhe mostrando que estou presente, mesmo quando você não vê. No entanto, em vez de descansar nessa certeza, você voltou a temer. Em vez de se render, você voltou a controlar. E esse controle, meu amado, é o próprio peso que sufoca o seu espírito. Considere Bartimeu, cego à beira da estrada. Ele poderia ter silenciado seu clamor, convencido-se de que a cura era impossível, de que sua vida estava condenada à escuridão. Mas ele abriu mão do controle de sua dignidade, clamou a mim e, rendendo-se, encontrou a visão. Veja Naamã, o poderoso comandante, que pensou que seu poder e controle poderiam comprar a cura. No entanto, sua libertação só veio quando ele se humilhou, quando renunciou ao orgulho, quando obedeceu com confiança. Essas histórias não são distantes, são advertências. Elas mostram o perigo de um coração que se apega ao controle e o milagre que se desenrola quando alguém ousa abrir mão. Você acha que sua vigilância o protege. Acredita que suas estratégias o mantêm seguro. Mas sua alma não percebeu o custo? A ansiedade cresceu como uma videira em torno de seus pensamentos, sufocando a alegria, sufocando a paz. O medo roubou seu riso. A insegurança sussurra cada vez que você se levanta para decidir. A culpa corrói cada vez que você se lembra de seus fracassos. Isso não é vida, é escravidão.
E o maior perigo não é o problema que você teme fora de você, mas a prisão que foi construída dentro de você. O inimigo o enganou com a ilusão do controle. Ele sussurra que se você planejar mais, se preocupar mais, se lutar por mais tempo, tudo finalmente se alinhará. Mas tudo o que isso produz é cansaço. Esta é a mesma mentira sussurrada a Eva no jardim: assuma o controle, decida por si mesma, você pode ser como Deus. E desde então, a humanidade carrega essa ferida, essa tentação de substituir a confiança pelo controle. No entanto, toda tentativa termina da mesma maneira, em quebrantamento, em decepção, em medo. Estou confrontando você porque te amo demais para deixar você continuar trilhando este caminho. Se você ignorar o meu aviso, o peso não diminuirá, ele aumentará. As correntes não se quebrarão, elas se apertarão. As noites sem dormir se multiplicarão, a ansiedade se aprofundará, a dor silenciosa se tornará mais forte. Você viverá como se estivesse correndo em uma esteira, esgotando suas forças, mas sem chegar a lugar nenhum. Você perderá oportunidades, perderá a alegria e seu coração afundará no desespero. Mas ouça, eu não o criei para isso. Eu o criei para a liberdade, para a confiança em Deus, para o descanso em Deus. Você foi feito para andar comigo, não à minha frente, não separado de mim. Você foi feito para entregar seus fardos em minhas mãos, para viver na redenção que já preparei, para saborear a paz da fé verdadeira. No entanto, isso não pode acontecer até que você enfrente a verdade. O controle não é a sua salvação, é o seu inimigo. A rendição não é a sua derrota, é a sua libertação. Pense na mulher com fluxo de sangue. Por 12 anos ela tentou todas as soluções, todos os médicos, todos os remédios. Ela lutou para controlar sua própria cura, mas só piorou. Seu ponto de virada veio quando ela se rendeu, quando ela buscou a cura não com cálculos, mas com fé. Um toque trouxe o que anos de esforço não conseguiram. Assim é com você. Seu esforço jamais o curará. Seus cálculos jamais o libertarão. Mas sua entrega desbloqueará o que você pensava ser impossível. Fique comigo agora, pois este aviso não é para condená-lo, mas para despertá-lo. Estou descascando as camadas de medo e ansiedade, expondo a fadiga espiritual que tem drenado sua alma. Porque quero que você veja claramente o perigo de se apegar, para que possa abraçar a beleza de deixar ir. E se você está sentindo o peso destas palavras, se você se reconhece nesta descrição, então eu o convido agora mesmo a comentar amém abaixo. Não como um ritual, mas como uma declaração: eu vejo minha prisão e quero sair dela. Eu vejo minhas correntes e quero que elas sejam quebradas. Esta é a escalada da verdade, você foi avisado do perigo do controle. Mas à frente está algo maior. Não estou aqui apenas para revelar o problema. Estou aqui para lhe dar a chave. Fique, porque o que estou prestes a revelar lhe mostrará a visão única de salvação que preparei especialmente para você. Porque a sua história não termina em medo. Ela está prestes a se transformar em liberdade. Agora que descobri a verdade sobre a prisão do controle, você pode se perguntar: o que devo fazer para me libertar? Como me livro da ansiedade, da culpa, do medo, da insegurança e dessa fadiga espiritual constante que drena meus dias? A resposta pode parecer simples, mas é o ato mais profundo que você fará: render-se. Abrir mão do controle, liberar o peso das suas preocupações, colocar o seu futuro inteiramente em minhas mãos. Esta é a visão única de salvação que lhe ofereço, não construída sobre esforço, mas sobre confiança em Deus, não sobre medo, mas sobre fé, não sobre fardo, mas sobre descanso em Deus.
Mas aqui reside o dilema com o qual seu coração luta: se você se soltar, quem o protegerá? Se você parar de controlar, quem garantirá o seu amanhã? Se você abrir as mãos, tudo não escapará? Esse medo manteve preso, mas estou lhe dizendo que o oposto é verdadeiro. É quando você agarra com força que as coisas se quebram, é quando você as entrega em minhas mãos que a redenção começa. Considere a viúva do petróleo. Ela se deparou com o desespero, com as dívidas, com a perda dos filhos. Ela poderia ter se rendido ao medo, poderia ter se agarrado ao controle, mas, em vez disso, ouviu o meu profeta, obedeceu e confiou. Ela derramou o pouco que tinha e, na entrega, encontrou provisão além da imaginação. Ou Ana, que chorou amargamente por sua esterilidade. Ela poderia ter permitido que a culpa e a insegurança esmagassem seu espírito, mas em sua rendição ao meu altar, coloquei em seu ventre o filho que ela tanto ansiava. Você vê? O avanço delas não foi em se apegar, mas em deixar ir. Quero que você veja que a sua situação também tem uma porta de libertação que só se abre quando você para de forçá-la. Aquela oração não atendida, aquela dificuldade financeira, aquele relacionamento que você está tentando consertar, aquela culpa do passado, aquele medo do futuro, tudo isso não está sob seu controle. Quanto mais você tenta, mais pesado se torna. Mas quando você entrega isso a mim, você entra em um novo ritmo, o ritmo da confiança em Deus, o ritmo da fé verdadeira, o ritmo do descanso em Deus. Você pode perguntar: mas como me rendo? Como paro de controlar quando parece impossível? Deixe-me lhe dar o conhecimento privilegiado: a rendição não começa com a ação, mas com a intenção. Começa quando você diz, mesmo tremendo: eu não posso, mas você pode. Eu confiarei em você. Não é fraqueza, é sabedoria. Não é passividade, é poder. Pois na sua rendição, a minha força assume o controle. Onde você para, eu começo. Pense em Nicodemos, que veio a mim à noite, cheio de perguntas, cheio de incertezas. Ele poderia ter se escondido para sempre, com medo da opinião dos homens, mas ousou adentrar o mistério da entrega, perguntar o que não entendia. Essa pergunta se tornou a semente da revelação. Assim também com você, se ousar entregar suas perguntas em minhas mãos, se permitir que suas inseguranças sejam colocadas em meu altar, eu responderei com uma clareza que o mundo não pode dar. Deixe-me também falar sobre a sua culpa. Você acha que o seu passado desqualifica para a entrega, que seus erros significam que eu não posso redimi-lo. Mas a redenção é a minha própria natureza. Raabe, marcada pela vergonha, tornou-se um símbolo de salvação porque confiou em mim acima das suas circunstâncias. Zacarias, silenciado pela dúvida, ainda assim se tornou o pai de uma promessa. O filho pródigo, coberto de imundície, encontrou-se vestido e restaurado ao retornar para casa. Nenhuma dessas histórias é sobre controle humano. Elas são sobre a entrega que abriu o caminho para a redenção. Então eu pergunto agora: você continuará a segurar firme ou ousará abrir as mãos? Continuará a deixar o medo ditar suas noites ou confiará em Deus o suficiente para descansar? Continuará a deixar a insegurança sussurrar mentiras ou deixará a minha voz definir o seu valor? Cada escolha que você faz é uma semente. A semente do controle se transforma em ansiedade, medo e desespero. Mas a semente da rendição se transforma em paz, esperança restaurada e libertação. Eu conheço a hesitação em seu coração. Você tem medo de que a rendição lhe custe muito. Mas aqui está a verdade: o custo do controle é maior. O custo do apego é mais pesado. O custo do esforço é a sua própria alma.
Não estou pedindo que você perca, estou convidando você a viver. O dilema moral é este: você escolherá a ilusão do controle e permanecerá em uma dor silenciosa, ou escolherá a rendição e adentrar a liberdade? E aqui está o prenúncio que coloco diante de você: quando você escolher se render, eu não apenas aliviarei seus fardos, como transformarei seu futuro. O que você pensava estar quebrado e irreparável, eu redimirei. O que você pensava estar perdido, eu restaurarei. O que você pensava ser sem esperança, eu darei vida novamente. Mas você deve permanecer comigo, pois adiante eu revelarei promessas que você tanto ansiava por ouvir, promessas de provisão, de cura, de paz além do que você pode imaginar. Deixe-me perguntar diretamente: o que você está segurando agora e precisa liberar? É a preocupação constante com seus filhos? É a pressão financeira que o mantém acordado? É a culpa pelos erros que o assombra? É o medo de que amanhã repita o ontem? E se você colocasse isso em minhas mãos hoje? E se você acreditasse que sua libertação não está atrasada, mas já está em movimento no momento em que você se rende? Não subestime este momento. Muitos antes de você já estiveram nesta encruzilhada. Alguns se agarraram com mais força e afundaram ainda mais no medo. Outros se soltaram e testemunharam milagres. Gideão viu a vitória com uma fração de um exército. A mulher com fluxo de sangue viu a cura com um único toque. Bartimeu viu a luz com um grito desesperado. E você? Verá o fruto da rendição ou permanecerá escravizado ao controle? Se o seu coração está queimando agora, é porque o meu espírito está pressionando você. Não o ignore. Este é o seu convite para passar dos avisos para a solução. Esta é a porta da redenção aberta diante de você. Comente amém abaixo como um sinal de que você está escolhendo a rendição. Escreva o código 1111 para marcar o seu passo em direção à confiança. Não pense que é pequeno, é um ato profético, uma declaração de que você não será mais governado pelo medo, pela ansiedade, pela culpa ou pela insegurança. Fique comigo, pois isto é apenas o começo. O que preparei na próxima parte não apenas confirmará a sua decisão, mas também encherá seu coração com promessas de bênçãos divinas que o levarão a um futuro de liberdade. Você está passando da fadiga para a paz, da escravidão para a libertação, do controle para a confiança em Deus. E sua história está prestes a ser reescrita. Agora que você viu o perigo do controle e o poder da entrega, quero que ouça as bênçãos que são derramadas sobre aqueles que confiam plenamente em Deus. Não estou apenas convidando você a se soltar, estou prometendo que, quando você se soltar, eu o segurarei. Quando você se entregar, eu o cercarei. Quando você descansar em Deus, eu agirei em seu favor de maneiras que você jamais conseguiria orquestrar com toda a sua força e empenho. Ouça com atenção, estou prestes a proferir promessas sobre você, e se você as guardar em seu coração, elas se tornarão âncoras nas tempestades da vida. A primeira promessa é paz. Onde havia ansiedade, trarei calma. Onde havia ruído constante em seus pensamentos, trarei tranquilidade. Sua mente, antes atormentada pelo medo e pela insegurança, aprenderá a respirar novamente. Essa paz não é frágil, não depende das circunstâncias. Ela flui diretamente da minha presença. Quando você descansar em mim, conhecerá uma paz que ultrapassa todo entendimento, uma paz que não pode ser abalada. A segunda promessa é provisão. Você se preocupou com o amanhã, com as contas, com as necessidades, com responsabilidades pesadas demais para os seus ombros. Mas ouça-me, eu sou o seu provedor. Assim como multipliquei o óleo da viúva,
multiplicarei o que está em suas mãos quando você confiar em mim. Assim como alimentei milhares com alguns pães e peixes, eu o alimentarei com uma abundância que desafia a lógica humana. Sua entrega abre a porta para minha provisão, porque só então posso colocar em suas mãos o que você não poderia ter assegurado por controle. A terceira promessa é a redenção. Sua culpa sussurrou que o passado não pode ser mudado, que os erros o definem, que seus fracassos o desqualificam. Mas eu lhe digo, a redenção é a minha dádiva. Transformarei sua vergonha em testemunho. Como Raabe, sua história deixará de ser marcada pelo pecado e se tornará selada pela salvação. Como o filho pródigo, você não apenas será perdoado, mas também restaurado. Cada cicatriz que um dia lhe causou dor se tornará um lembrete da minha cura, um sinal da minha graça. A quarta promessa é a força. Você se sente espiritualmente fatigado, como se sua alma estivesse cansada demais para continuar caminhando. Mas, quando você se rende, encontrará a força surgindo onde antes reinava a fraqueza. Gideão descobriu isso quando confiou a mim apenas 300 homens. Sansão descobriu isso quando clamou em rendição após o fracasso. Você também descobrirá que a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que você pensava ser o fim se tornará o início de uma nova temporada de coragem e resiliência. A quinta promessa é a cura. Muitas das suas feridas não são visíveis. São a dor silenciosa da rejeição, a ansiedade que sufoca, a insegurança que sussurra mentiras. Mas eu sou a curadora dos corações partidos. Assim como a mulher com fluxo de sangue encontrou a cura após 12 longos anos de desespero, você descobrirá que a entrega se torna a porta de entrada para a plenitude. Tocarei os lugares mais profundos da sua alma, e o que parecia incurável será restaurado. Você entende agora por que a entrega não é perda, mas ganho? Cada vez que você abre as mãos, você abre espaço para que eu as preencha. Cada vez que você libera o controle, você abre espaço para que eu haja. Cada vez que você escolhe a fé verdadeira, você destranca portas que o medo havia fechado. É por isso que eu te exorto, confie em Deus, renda-se, descanse em Deus. Pois nessa postura, você não está abandonado, você é abençoado. Eu também prometo a você orientação. Você tem caminhado confuso, questionando qual caminho tomar, temendo a escolha errada. Mas quando você se render, o meu espírito lhe sussurrará a direção. Assim como guia Israel com uma nuvem durante o dia e com fogo à noite, eu o guiarei com clareza e segurança. Você não viverá mais paralisado pela insegurança, porque saberá que eu caminho à sua frente, preparando o caminho. E eu prometo a você um futuro. O medo o convenceu de que o amanhã refletirá o ontem, que os erros do passado definirão o que está por vir. Mas eu lhe digo, seu futuro não está acorrentado aos seus fracassos. Eu sou o Deus que faz novas todas as coisas. Zacarias duvidou, mas ainda segurava sua promessa em seus braços. Ana chorou, mas ainda assim recebeu seu filho. Nicodemos chegou confuso, mas partiu com uma revelação. Assim também, sua história está sendo reescrita agora mesmo. A esperança restaurada é sua herança. Esta é a minha visão única de salvação para você, uma vida não de luta incessante, mas de confiança rendida, não de medo constante, mas de descanso em Deus, não de culpa e vergonha, mas de redenção. Sua libertação não é um sonho distante, ela já está se revelando à medida que você se entrega. E todas as bênçãos que eu proferi são suas para receber, se você escolher abrir mão e confiar em mim. Pare aqui e permita-se imaginar a vida que estou lhe prometendo. Imagine acordar sem o peso da ansiedade pressionando o seu peito.
Imagine tomar decisões sem a voz da insegurança sussurrando o fracasso. Imagine caminhar pelo dia não com culpa, mas com confiança na redenção. Imagine descansar à noite sem medo do amanhã, sabendo que seu futuro está seguro em minhas mãos. Isso não é fantasia. Esta é a realidade que estou lhe oferecendo, se você se render. Fique comigo, pois ainda não terminei. Na próxima parte, pegarei sua mão e o conduzirei à oração, onde juntos selaremos estas promessas. Você não apenas ouvirá minhas palavras, mas também experimentará minha presença. E ao abrir seu coração plenamente naquele momento, você adentrará na libertação que preparei. Mas agora, se você sentir essas bênçãos se agitando dentro de você, declare-as abertamente. Comente amém abaixo para se alinhar a essas promessas. Escreva o código 1111 para marcar este encontro como seu, um ato profético de dizer, estas bênçãos são minhas. Compartilhe esta mensagem com alguém que também carrega o peso do controle, para que essa pessoa também possa alcançar a liberdade. Porque sou fiel. E tudo o que prometi, cumprirei. Agora, meus amados, é hora de selar o que foi dito. Vocês ouviram o aviso, viram o perigo, vislumbraram as promessas. Mas agora, juntos, entraremos em oração. Este não é um ritual vazio. Este é o momento da troca. Vocês abandonarão o peso do controle, e eu colocarei em seus corações a dádiva da paz, da provisão, da redenção e da libertação. Feche os olhos por um instante e deixe sua alma se aquietar. Respire e saiba que estou perto. Você não precisa ter as palavras perfeitas, porque eu já estou ouvindo o clamor do seu coração. Você não precisa controlar esta oração, pois a rendição é a porta de entrada para a liberdade. Reze comigo agora, meu Senhor, hoje eu liberto o que tenho guardado. Confesso que carreguei ansiedade, medo, culpa, insegurança e dor silenciosa como se tivesse o poder de me salvar. Vivi em fadiga espiritual, tentando controlar o que pertence somente a Ti. Mas hoje, eu me rendo. Abro minhas mãos. Escolho a fé verdadeira. Escolho confiar em Deus. Escolho descansar em Deus. Deixo de lado o fardo do meu passado, o medo do meu futuro e o peso das minhas lutas presentes. Entrego a Ti minha família, minhas finanças, minhas decisões, minhas emoções, meus erros, minhas dúvidas. Entrego tudo em Tuas mãos. Creio que, ao abrir mão do controle, Tu estás liberando paz, provisão, redenção e cura sobre mim. Eu recebo. Amém. E agora, meu filho, ouça a minha resposta, eu recebi a sua rendição. Vi as suas mãos abertas. Ouvi o tremor da sua oração e lhe digo, suas correntes estão se quebrando. Aquela ansiedade que o atormentava perderá o seu poder. Aquela culpa que sussurrava mentiras será silenciada. Aquele medo que o paralisava se curvará à fé. O que você libertou, eu agora redimo. Você se lembra quando eu perguntei, o que você tem em mãos que precisa liberar? Esta oração respondeu a essa pergunta. Você me entregou, e eu não vou te decepcionar. Você verá o fruto desta decisão. Você verá portas se abrindo, a cura fluindo e a força surgindo onde antes havia fraqueza. Este é o seu ponto de virada. Fique comigo, pois no próximo e último momento, eu o abençoarei mais uma vez e o enviarei com um chamado que o levará à sua nova fase. Se você orou comigo, declare isso publicamente. Comente amém abaixo e escreva o código 1111 como seu selo de fé. Este é o seu testemunho, o seu ato profético, a sua declaração de que você não está mais preso ao controle,
mais livre na entrega. Sua libertação começou. Meu filho amado, escute. Você caminhou comigo em meio às advertências que te livraram do engano, através da verdade que quebrou cadeias, através da entrega que abriu espaço para minha mão agir, através das promessas que se tornaram âncora em seus dias de desespero, e através da oração que elevou sua alma até o meu trono. Agora, este momento chega ao seu encerramento aqui, mas entenda, a minha voz não se cala quando o vídeo termina, a minha presença não se afasta quando o som cessa. Eu permaneço contigo. Eu estou em cada respiração sua. Cada palavra que você ouviu foi plantada como uma semente eterna no solo do seu coração. E se você aguardar com fé, se regar com confiança e se proteger com obediência, ela florescerá. Dessa semente virá colheita abundante de paz, provisão, redenção e libertação. Não despreze o que eu estou fazendo em silêncio, pois até quando você não vê, eu trabalho. Não volte ao fardo antigo, ao peso do controle que você carregava sobre seus ombros cansados. Não permita que a ansiedade volte a governar sua mente, que a culpa sussurre que você não é digno, que o medo te paralise, ou que a insegurança diga que nada mudou. Meu filho, algo eterno já foi transformado em você. Você não é mais o mesmo. Hoje, você aprendeu a descansar em mim, a confiar em mim, a se render diariamente. Este é o novo compasso da sua vida, o novo ritmo que o céu estabeleceu para o seu caminhar. Todas as manhãs, quando pensamentos de fadiga espiritual tentarem voltar, lembre-se desta oração que você fez em minha presença. Todas as noites, quando a dor silenciosa tentar de novo roubar sua paz, segure-se nesta promessa: você é livre porque escolheu se render. Você não carrega mais sozinho, eu carrego por você. Agora, eu o convoco à ação. Não permita que esta palavra fique guardada apenas dentro de você. Eu te chamo a ser testemunha. Há outros que estão curvados sob o peso do controle, outros que clamam em silêncio por uma esperança restaurada. Leve a eles o que você recebeu aqui. Compartilhe, fale, declare, publique, envie. Pois quando você abre a sua boca e conta o que eu fiz, você fortalece a obra que comecei em você e libera libertação sobre outros. Se você sentiu a minha presença neste momento, confirme diante de mim e dos céus escrevendo Amém. E se você sabe que esta palavra foi especificamente para você, escreva também o selo 1111 como a marca da sua fé e aliança. Quando você curte, quando você comenta, não é apenas um ato digital, mas um ato profético, é o testemunho público de que você escolheu descansar e confiar em mim. É um decreto diante das cortes celestiais de que você não volta atrás. Meu amado, este não é o fim, este é apenas o começo de uma nova temporada para a sua vida. Caminhe com coragem, caminhe em confiança, pois o mesmo Deus que te falou aqui será o mesmo que te guiará amanhã e todos os dias que virão. Retorne sempre à minha presença, pois cada palavra que libero é um trampolim para o seu crescimento, cada mensagem é uma lembrança da minha fidelidade, cada encontro é uma âncora que mantém firme a sua alma em meio às tempestades. Agora eu te abençoo. Receba a paz que não pode ser abalada. Receba a provisão que não pode ser negada. Receba a redenção que não pode ser apagada. Receba a libertação que não pode ser roubada. Vá e viva em liberdade. Caminhe em confiança. Descanse em mim. E nunca, jamais se esqueça, eu estou com você, agora, amanhã e por toda a eternidade. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim deste vídeo, mas nossa jornada de fé e amor está apenas começando. Antes de nos despedirmos, quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês que tornam este canal possível.
A luz da verdade divina brilha intensamente aqui, e é graças a vocês que conseguimos compartilhá-la com o mundo. Se você foi tocado pelas mensagens que transmitimos, convido a considerar a possibilidade de se tornar um membro do canal ou fazer uma doação, independentemente do valor. Sua contribuição é fundamental para continuarmos trazendo essas mensagens de amor, esperança e fé. Clique no botão Seja Membro ou eu valeu abaixo do vídeo para embarcar conosco nesta jornada de propósito e impacto. Se você não puder contribuir financeiramente, saiba que simplesmente compartilhar este vídeo pode alcançar mais corações sedentos pela palavra de Deus. Lembre-se de que cada ajuda, cada gesto de generosidade, é como uma semente lançada em solo fértil, que cresce e se transforma em frutos de amor e compreensão. Juntos, estamos construindo um lugar onde o amor de Deus brilha, onde a fé se fortalece e onde a esperança se renova a cada dia. Agradeço do fundo do meu coração a todos que já fazem parte dessa família e a todos que estão considerando se juntar a nós. Que a graça divina continue a nos guiar, fortalecer e inspirar em nossa missão de espalhar a palavra de Deus. Até o próximo vídeo. E lembrem-se, juntos somos mais fortes na fé, no amor e na esperança.